Eu os cumprimento a todos, desejando a todos a bênção e a graça de Deus, nosso Pai, e do seu Divino Espírito Santo, a de Jesus, nosso Senhor, a de nossa Mãe, Maria Santíssima, e a da Santa Vó Rosa, juntamente com a bênção do Santo Irmão Aldo. E que a bênção destes santos de Deus permaneçam constantemente nos seus corações e também no seu espírito. Amém. Eu convido neste momento os que puderem que se coloquem de pé e vamos dar início à nossa reunião. Amados irmãos e irmãs, todos presentes, nossos visitantes, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham, eu peço a todos neste momento muita reverência. Amados, lhes falo assim, lhes ensino assim, porque aprendemos assim com a Santa Vó Rosa. Ela sempre nos dizia, através da nossa direção, que em todas nossas reuniões, presente santos apóstolos, santos profetas, os grandes corais que ela traz, junto com a Mãe Virgem Maria, e nuvens de anjos nos guardando, nos protegendo e nos amparando. Amados, sintam este poder, esta virtude, esta santidade que vem de Deus. E aproveitem bastante a nossa reunião e no final da mesma receba o alimento do Pai, que o Pai nos dá em cada coração. Sintam e com muita fé, com muita reverência, diante do nosso Deus, vamos orar. Ó Deus, meu Pai, neste momento tão glorioso, Pai, que estamos reunidos na Igreja do Senhor. Neste momento, ao lado do Senhor, nosso querido Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador. Senhor Jesus, ao lado do Senhor, nossa querida amada Mãe, Virgem Maria. Também, ao lado dela, a Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador. Deus Pai, junto ao lado do Senhor, o Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência deste rebanho, nosso grande profeta, nosso mestre ensinador. Santo Irmão Aldo, neste momento eu peço, Senhor, que o Senhor os abençoe todos presentes em nossa reunião. E os que ainda vêm em caminho da mesma, que o Senhor envie os anjinhos para os acompanhá-los. E os que ficaram em suas casas, ou no trabalho, ou na viagem, e também eu digo, nossos amigos, nossos irmãos, internauta que nos acompanha, mesmo pela primeira vez, o Senhor os abençoe e leve naqueles corações a mesma virtude, o mesmo poder, a mesma santidade que ganhamos, que recebemos do Senhor e do Pai aqui na igreja. E agora, Santa Vó Rosa, Mãe Virgem Maria, aqui à frente do altar da igreja. Santa Vó, a senhora trouxe os grandes corais, presente
junto com os nossos irmãos e irmãs. Eu digo, porém, como sempre a senhora nos ensinava, com teus filhos e as tuas filhas. Santa Vó, também eles, à frente do altar da igreja, têm este ministério de louvar e glorificar a Deus e a todos os céus e a sua santa igreja na terra. A Senhora os abençoe. E junto com a Mãe Virgem Maria, passe neste momento a cada um deles, dê a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo do Pai. Eles hão de sentir, hão de receber esta virtude e hão de sentir muita união uns com os outros, com muito amor, com muita dedicação. Eis de te louvar com muita felicidade, com muita paz, com muita virtude e santidade. A Senhora os abençoe. Mãe Virgem Maria também os abençoe e os cubra com o manto santo da Senhora. A mesma coisa, pedimos aos obreiros, diáconos e diaconisas, pastores e pregadores presentes, servos da Senhora, avó, escolhidos, preparados para cuidar bem da igreja da Senhora, do povo da Senhora, dos filhos e filhas da Senhora. Dei muita humildade, muita calma, muita paciência e dê a eles também a unção, a virtude e o poder do Divino Espírito Santo. Aos membros frequentadores, nossos visitantes, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham, Santa Vó Rosa, estende as tuas mãos, dê a tua bênção, muita paz, muita felicidade. Eles hão de entender, compreender bem a nossa doutrina, a nossa mensagem e os nossos ensinamentos que vêm de Deus, que vêm dos céus. Eu digo, porém, a todos presentes em nossa reunião, sintam esta paz, esta felicidade. E agora, eu peço ao Senhor Jesus, aqui no púlpito do meu lado, também aqui no púlpito, ao meu lado, o Santo Irmão Aldo. Jesus amado, neste momento entrego nas mãos do Senhor, nas mãos do Santo Irmão Aldo, tudo que iremos realizar nesta noite e no dia de amanhã. Pedimos a direção do Senhor, junto com Deus nosso Pai e o seu Divino Espírito Santo, pedimos a sua inspiração, a sua direção em tudo que iremos realizar e tudo que iremos fazer. Pai, seja feito de acordo com a vontade do Senhor, aí nos céus e aqui na terra, na Igreja Apostólica. E por tudo, Pai, Jesus, Santo Irmão Aldo, te louvamos, te glorificamos e te rendemos em ações de graça. Amém. O de número 1. Amém. A igreja pode se assentar. Dando continuidade à nossa reunião, cantamos mais alguns corinhos.
o de número 104. E confio em ti, Senhor, porque tu és o meu Salvador, és o meu protetor. Eu sei que me proteges sempre, Senhor, nunca me faltará. Amém. Para finalizar esta parte, o de número 140. Vinde, vinde a mim, acende-se, Jesus, e eu te livrarei das trevas para minha divina luz. Sede arrependeres, viverás o meu amor. Serás bem-aventurado, e eu, Jesus, sararei hoje vou te libertar da saúde paz. Ouça os meus conselhos, Amém. Agora passamos a nossa reunião ao cargo dos nossos irmãos do coral. Vamos ouvir uma mensagem cantada pelo nosso coral, Louvor a São Pedro.
Amém. Dando continuidade à nossa reunião, vamos passar agora para uma outra parte que muito louva e glorifica o nosso Deus e também a sua igreja. São a parte das contribuições. Boletim da Igreja Apostólica, São Paulo, 29 de junho de 2024. Ofertas para a Igreja Apostólica. Assim, nos ensinou nosso santo irmão Aldo, publicado esta mensagem em boletim, quando estava fisicamente entre nós, sobre a união que nós apostólicos devemos ter para a garantia da vitória da nossa Igreja. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, a garantia da vitória de nossa Igreja nesta terra é perfeita, união que deve haver no seu povo, em todos os sentidos. E sem esta união, amor, boa vontade, Jesus, nosso Senhor, não poderá contemplar sua obra nesta terra. Portanto, gostaria que os irmãos fizessem uma reflexão se o sacrifício de Jesus, de sua Santa Mãe, da Santa Vó Rosa, e a minha luta, o meu sacrifício e esforço de muitos apostólicos sinceros e fiéis que lutam por nossa Igreja, na esperança da sua salvação. Serão este sacrifício por acaso inúteis? Não, irmãos, pois a nossa Igreja veio dos céus para triunfar, ser em tudo vencedora e voltar para os céus como a multidão de almas vitoriosa. Mas precisamos ser unidos, dedicados às leis com a nossa Igreja. Num apelo instantâneo comovente, peço-lhes que meditem na missão da nossa Igreja. Tenho amor pelo grande sacrifício de Jesus no passado e de sua Santa Mãe, que, por amor ao seu Filho, deixou todas as glórias deste mundo para estar ao seu lado do sacrifício e as lutas e que enfrentaram os santos profetas, os santos apóstolos, e nestes dias do imenso amor, o sacrifício da Santa Vó Rosa, para Jesus implantar nesta terra sua Igreja e nos proporcionar a glória de sermos a Igreja do Reino dos Céus. Meditem, prezados irmãos, na minha luta, que é imensa, para levar avante a obra de Jesus e do Santo Consolador. Pois se meditarem nestas minhas palavras e derem valor a este sacrifício, deverão realmente estar todos dispostos a se unirem e me ajudar pela grandeza da nossa Igreja. E daí pedir-lhes que todos os irmãos e irmãs abrem os seus corações e as suas mãos generosas e façam mais pela nossa Igreja. Contribui com verdadeiro amor e gratidão, pois seguindo o que a Santa Vó Rosa me mostrou, a maioria do nosso povo é muito abençoado e pode fazer muito mais pela nossa Igreja. E mandou pedir para não se esquecer dela como Espírito Consolador e nem de sua Igreja. E assim concluiu nosso santo irmão Aldo este valioso apelo. Irmãos e irmãs, aceite estas minhas palavras em seus corações. A união do povo de Deus é a garantia
da vitória da nossa igreja. Estimados irmãos, faço uma reflexão desta mensagem do Santo Irmão Aldo, que nos aconselhou, nos convocou a realizarmos a obra que ele e a Santa Vó Rosa tanto lutaram e defenderam. E nós, do Conselho Deliberativo de nossa Igreja Apostólica, lhe agradecemos de todo o coração, e se assim fizerem, por nossa responsabilidade é muito grande, mas confiamos, esperamos na colaboração, na união, esforço, dedicação, reconhecimento de todos os nossos irmãos, povo de Deus, de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs e amigos e irmãos internauta que nos acompanham, ouviram aqui as palavras do Santo Irmão Aldo, uma mensagem dele, uma escrita dele, e nos dias de hoje, retransmitido pela nossa direção. E completando esta mensagem com poucas palavrinhas da Santa Vó Rosa, eu me alegro muito, irmãos, aonde eu vou realizar uma reunião, falar um pouquinho do amor da Santa Vó Rosa e daquela felicidade que ela nos retransmitia dentro da igreja quando ela esteve aqui por 16 anos. Eu tenho aqui um boletim, um rascunho de um boletim do tempo dela. E quando eu iniciei a reunião, eu disse aos nossos irmãos, a todos presentes, que aqui está cheio de santos, de anjos, nos amparando. E quando o Senhor Jesus revelou a ela, no meio do templo da nossa matriz, e ele disse a ela: a senhora leva a direção da igreja para mostrar ao meu povo. E ela falou para Jesus assim: posso completar este pedidinho do Senhor com uma palavrinha? E Jesus respondeu a ela: minha serva, tudo que a senhora fazer é aceito nos céus pelo Pai e na Santa Igreja aqui na terra. Ouça o que diz Jesus, e a Santa Vó Rosa completou. Em todas as nossas reuniões, Jesus, em nome de Deus, sempre enviou grande número de santos e anjos para guardar este povo apostólico e se unirem com suas bênçãos, os humildes e sinceros que procuram a nossa igreja para receber paz e alívio dos seus sofrimentos. Ouçam agora a voz da Santa Vó Rosa, lhes chamando, lhes convidando e dizendo em seus corações: receber paz e alívio do seu sofrimento. Isto foi palavra de Jesus. A Santa Vó Rosa disse assim: a Santa Vó Rosa sempre nos incentivou não faltarmos em nossas reuniões, afirmando assim: meus filhos, minhas filhas, vamos à igreja buscar mais fé, buscar saúde, buscar paz e buscar prosperidade. Isto é palavra dela, chamado dela. Meus filhos, vêm à igreja. Aqui, receber paz, buscar saúde, felicidade, prosperidade. No pedido da coleta, ela também nos dizia e nos ensinava:
meus filhos, minhas filhas, na hora que o pastor oficiante estiver orando, orem também. Agradecem a Deus pela vida, pela saúde, pelo emprego, pelo seu ramo de comércio, pelo seu trabalho. Ela nos ensinava, e ela nos ensinou dizendo assim: Deus o Pai, nosso Pai, ouvem o pedido dos meus filhos e das minhas filhas. E o Pai, nosso Criador, se levanta, estende as suas mãos e nos abençoa na hora da oração da coleta. E quando colocamos a coleta na salva, quem recebe é o nosso Deus Criador, nosso Pai. Ele recebe as nossas ofertas, nos dá um abraço e retransmite as suas virtudes poderosíssimas. E completou a Santa Vó Rosa dizendo: aqueles meus filhos, minhas filhas que não estão prontos, preparados em os ajudar, o Pai também dá um abraço e os abençoa e retransmite as suas virtudes. E nós sentimos no coração e falamos ao nosso Deus: Pai, na próxima reunião, trago presente à Igreja do Senhor. Amados, é lindo, é muito bonito ouvir as palavras da Santa Vó Rosa. E hoje, em espírito, no meio do templo aqui, ela está presente. Aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, também ela faz presente, lhes abençoando. Deus o Pai lhe dando um abraço e as virtudes gloriosas do seu Santo Espírito. Amém. Vamos orar com muita fé. Ó Deus, meu Pai, querido Jesus, eu me alegro muito, Jesus, em lembrar daquelas palavras do Senhor, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Santa Vó Rosa, aqui está os teus filhos e as tuas filhas, e neste momento eles irão demonstrar o seu amor, a sua alegria e o seu contentamento com sua Santa Igreja e com este lindo caminho que a Senhora nos deu e nos conduz à glória do Pai no fim da nossa jornada para toda a eternidade. Pai, neste momento, Pai, o Senhor estende as suas mãos, nos contemplando alegre e sorridente, nos dando as suas bênçãos, suas virtudes poderosíssimas. Pai, recebam-os as contribuições, as coletas que te oferecemos com muito amor. O Senhor recebe, o Senhor os abençoa, e a cada um dos teus filhos e das tuas filhas, o Senhor dê o teu abraço e as virtudes gloriosas do seu Santo Espírito. E aqueles que não podem ajudar o Senhor, também, Pai, o Senhor dê o abraço, as virtudes gloriosas e os abençoe. E lá nos seus lares, lá no trabalho, os nossos amigos, nossos irmãos internautas, pela primeira vez que nos acompanham com muita fé, o Senhor faz presente também, levando esta mesma paz, esta mesma felicidade, esta mesma virtude. Em teu nome, Pai, em nome do teus santos poderosíssimo que o Senhor nos deu,
Eu digo consagrado e abençoadas as contribuições desta noite. Amém. As nossas irmãs podem passarem. Enquanto nossas irmãs passam, eu faço alguns avisos que está no boletim. Disse aqui, assuntos de viagem. Informamos a todas contratações de vans ou ônibus para transporte de irmãos da igreja para as reuniões festivas ou eventos deve ser realizado pelo responsável de viagem da congregação, com a autorização da sede, pois os irmãos que viajam estão sobre a responsabilidade da Igreja Apostólica. Também tem mais um aviso, hinos antes da reunião. Convocamos a todas as congregações e a sede a cantar 30 minutos com antecedência às reuniões, sejam hinos do inário ou apresentação do coral, solos ou orquestra. E também tem um aviso sobre as congregações fazendo aniversário. Felicitação aos nossos irmãos das congregações aniversariantes. Desejamos... Oi, irmã. Congregações aniversariantes. Desejamos que as bênçãos de Deus e dos nossos santos estejam com todos, dando-lhes ânimo, fé e esperança, e que continue a cumprir com amor, dedicação, seu ministério de bem servir o reino dos céus. Nossos sinceros parabéns. Aparecida de Goiânia, dia 14/7, 12 anos. Coronel Vivida, Paraná, dia 14/7, 53 anos. Itararé, São Paulo, 14/7, 56 anos. Montes Claros, Minas Gerais, dia 14/7, 65 anos. Quirinópolis, Goiás, 14/7, 46 anos. Registro, São Paulo, 14/7, 56 anos. Uberlândia, Minas Gerais, 14/7, 61 anos. Itapeva, dia 21/7, 54 anos. Poracatu, Minas Gerais, dia 21/7, 44 anos. Pedra Azul, Minas Gerais, dia 21/7, 8 anos. Rio Branco, Acre, dia 21/7, 50 anos, jubileu. General Salgado, São Paulo, dia 27/7, 62 anos. Iporã, Paraná, dia 27/7, 48 anos e inauguração do templo. Santa Terezinha, Mato Grosso, dia 27/7, 42 anos. Bela Vista de Goiás, dia 28/7, 20 anos. Catanduva, São Paulo, 28/7, 47 anos. Corumbá, Mato Grosso, dia 28/7, 51 anos. Jataí, Goiás, dia 28/7, 52 anos. Santo André, São Paulo, dia 28/7, 69 anos. Os avisos e os recados estão dados. Passamos nossa reunião agora ao cargo do nosso coral. Vamos ouvir em seguida a orquestra, Teu Amparo.
Amém. Agora ouviremos o coral. Segue-me. Jesus iniciou seus sinais, começando a pregar a verdade esquecida ao povo sedento. Era preciso ensinar a verdade da vida. Sentindo sobre os ombros o peso da obra tão grande, vendo que só nada faria. Passou
barco eu vou ao mar a pescar. A noite vem e eu em pleno mar a pescar ainda estou. Sou pescador, eu sou venha após mim, ó Pedro, e eu te farei pescador de homens para o reino do céu. Deixando o pecado das trevas saindo, outros de lá tirarão. Pedro, vem. Céu.
levai a água da vida, salvai as almas perdidas, os cegos libertai, das trevas libertai. Segue-me, segue-me, vem me ajudar. Amém. Ó prezados irmãos e irmãs, todos presentes, a nossa reunião pela parte do coral já foi completada. Muito linda. Creio que todos sentiram a presença gloriosa dos santos e anjos, junto com nossos irmãos deste ministério. Muito bonito mesmo. Antes de eu entrar na parte da mensagem, eu tenho um aviso a fazer aos irmãos desta congregação. Informamos que na terça-feira próxima teremos reuniões de oração com início às 19h30. Todos estão convidados. Agora eu peço a atenção de todos na mensagem que iremos ler hoje. E amanhã eu darei uma explicação, porque o tempo passa muito rápido. Mas eu peço a atenção de todos e ouçam a voz de Deus Pai.
do seu divino Espírito Santo, de Jesus nosso Senhor, falando em nossos corações, isto é, nos chamando, nos convidando, nos preparando para um dia ir morar com Ele para toda a eternidade. A nossa mensagem de hoje disse assim: Apóstolo São Pedro. São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, tinha inicialmente o nome de Simão Bar Jonas, nascido na Galileia. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Simão e André e seu irmão eram pescadores e tinham sua própria frota de barcos. Segundo relatos de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. E Simão, que estava a lavar as redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca e que foi afastado um pouco da margem. E no final da pregação de Jesus, disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. E Simão disse-lhe que tentara em vão pescar durante toda a noite e nada conseguiram. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, faça-lo, e ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessário a ajuda da barca dos seus 2 sócios, que também quase se afundava, puxando os peixes. E Jesus encorajou e ao segui-lo, dizendo que tornaria pescador de homens. O chamado de Jesus, aquele pescador, veio de uma forma transformadora na sua vida, começando pelo nome de Simão, passou a se chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse a sua vida totalmente voltada ao reino dos céus. E Jesus a chamou Cefas, que passado para o grego significava Pétros, traduzido como pedra. Junto com seu irmão André, São Pedro fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. Participou dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: para vós, quem eu sou? São Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, sim, meu Pai que estais nos céus. Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu, que em grande parte havia recebido grandes milagres de Jesus em seu favor, dizia a respeito dele, Jesus: quem será este homem, Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres? Outros diziam: é o profeta Isaías que voltou à terra. E outros: é um grande profeta que se levantou entre nós.
Então os apóstolos foram contar a Jesus e estes fatos. E foi quando Jesus lhe perguntou: e para vós quem eu sou? E prontamente São Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Assim foi que Jesus constatou a fé inabalável no coração de São Pedro apóstolo, lhe garantiu que sobre esta rocha de fé inabalável nasceria a Igreja Apostólica primitiva. Conforme São Mateus o registrou, palavras de Jesus. E por isso eu lhe digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos na margem do mar da Galileia. Ele se dirigiu a São Pedro e por 3 vezes perguntou: Pedro, você me ama? São Pedro respondeu que sim. Nas 3 vezes foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de São Pedro por causa da negação que tinha feito do seu mestre. Jesus perdoou. Em seguida disse-lhe: apazenta minhas ovelhas. E logo após subiu. A subida de Jesus em ascensão aos céus. O apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo em Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico que esmolava na porta do templo, chamado Formosa. Ao ver o apóstolo entrar, o chamou e pediu-lhe uma esmola. Entretanto, São Pedro lhe disse com muita fé e autoridade: não tenho ouro e nem prata, mas do que tenho isto te dou. Levanta-te e anda. E no mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde e pôs-se em pé e entrou no templo, andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre recebido. Esta notícia espalhou rapidamente. Após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhes sobre o poder salvador de Jesus Cristo, ensinando aquelas criaturas que foi Jesus quem curou o pobre coxo, e num sermão de curto pronunciamento provou aqueles que ouviram que Jesus era realmente o Cristo por Deus prometido aos seus santos profetas, a qual havia sido crucificado naqueles dias e realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou ao 3º dia, como havia prometido, e sentou à destra de Deus em seu trono, a fim de julgar a humanidade com o Pai Criador. E com aquela pregação, como estava registrado, milhares de pessoas se converteram ao cristianismo e se foram batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo, o Salvador. E dali surgiu a grande semente que germinou, frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a Igreja primitiva dos santos apóstolos,
lá nas terras da Palestina, se cumpriu uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro tinha o dom de cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob sua sombra para que fossem curados, libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando, exortando a igreja nascente. Interessante notarmos que no tempo presente, um fato muito importante na obra desta igreja apostólica aconteceu. Numa de nossas reuniões de Santa Comunhão, na matriz antiga de nossa igreja, em uma visão muito linda, o irmão Aldo contemplou o púlpito da igreja e viu que ali estava a Santa Vó Rosa e São Pedro, e ouviu quando o apóstolo disse à Santa Vó: mas com tanto apostólico nesta igreja, ainda não possui um templo próprio e continua neste salão alugado? E a Santa Vó Rosa lhe respondeu: nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordem para construir, pois quando o Mestre der esta ordem, todos estes apostólicos vão ofertar e erguer o templo em poucos meses. Realmente, na outra semana, o bispo Eurico, no púlpito, durante a mensagem, deu a notícia à igreja dizendo-lhes: Jesus, nosso Senhor, deu ordem a Santa Vó Rosa para ela nos orientar e darmos início da construção do nosso templo nos terrenos pertencentes à nossa Igreja Apostólica na Rua Baguari. Concluímos também que São Pedro colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez a palavra de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos e venerarmos este servo de Deus, de Jesus. E certa ocasião revelou que São Pedro e Maria Santíssima já considerava a Santa Vó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatado aos céus em espírito, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro sempre estava ao lado da direção da Igreja Apostólica, dando as suas bênçãos, o amparo e, portanto, participando efetivamente da Igreja que Jesus firmou sobre esta rocha preciosa, São Pedro. Dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi aos céus vitorioso, por ter cumprido a sua nobre missão e recebeu seu galardão. E, portanto, rendemos homenagem ao apóstolo São Pedro, muito embora conhecida como as festas juninas, mas nós apostólicos não participamos de festas
dessas festas, pois são origens e pagã, contrária à doutrina cristã. Foram criadas lá no passado por homenagear deuses e idealizado pelos homens, Deus da natureza e da fertilidade, com danças e rituais. Porém, é uma homenagem que prestamos pelo grande ministério do amado apóstolo São Pedro, pela obra que realizou para a honra e glória de Deus nosso Pai. Prezados irmãos, lhes mostramos aqui a grande fé deste apóstolo do Senhor Jesus e a grande coragem dele e o seu grande ministério que realizou nesta terra. E este apóstolo, quando o Senhor Jesus, preparando a Santa Vó Rosa, e quando o Senhor Jesus se dirigiu a ela, Santa Vó Rosa, para convidá-la para formar esta igreja, e que ele, Jesus, o Pai e o seu Divino Espírito Santo iria dirigir a igreja através dela, como está aqui o venerável amado apóstolo, também ao lado da Santa Vó Rosa, trazendo ali muitas virtudes, muita sabedoria, muita inteligência a ela. E como foi nos ensinado, através da direção que São Pedro muito admirava da Santa Vó Rosa, e fazia a ela muitas perguntas sobre a igreja, sobre o povo apostólico, como está aqui no boletim. Irmãos, quando eu vi o boletim hoje, muito eu me alegrei e muito me lembrei desta mensagem quando foi anunciada. Quando o nosso bispo retransmitiu o recado da Santa Vó Rosa, ordem de Jesus, ordem de Deus o Pai. E como a Santa Vó Rosa disse a São Pedro, e todo este povo que você está vendo, muito vai ajudar na construção da nossa matriz, tanto com o trabalho, tanto com as ofertas, muito vai nos ajudar. E foi dito na mensagem, quando o Santo Bispo nos anunciou. Irmãos, aquele momento foi um momento de muita alegria, muita felicidade. Vamos ter nosso prédio próprio. Prezados irmãos, foi uma obra muito rápida. Foi construída em 9 meses, a nossa primeira matriz, no ano de 1972. Eu tive o privilégio, o gosto de trabalhar ali, de ajudar ali naquela construção. E digo a todos que me ouvem, aos amigos, irmãos internautas que nos acompanham, como foi a união do nosso trabalho na construção da nossa matriz. Amados, ali nós vimos as virtudes de Deus em nosso meio, e a obra não parava.
dia e noite. Saía uma turma, entrava outra, e aquela saía, entrava outra, e assim foi os 9 meses. Foi muito lindo. Como São Pedro disse, que muito ajudou. Fez a pergunta à Santa Vó Rosa. E o Santo Irmão Aldo, lá no cantinho da galeria do nosso prédio antigo, ali com as suas mãozinhas assim cruzadas, observando, com a sua humildade, que aquele gesto de amor, mas Deus, o Pai, ali com ele dali ouvindo a conversa deles no púlpito santo e sagrado. Santo Irmão Aldo, corajosamente, humildemente nos uniu e demonstrava a nós, em nosso meio, o amor de Deus e nos trazia ali a paz, alegria, felicidade e sua grande humildade. Amados, por isso que anunciamos o reino dos céus nesta igreja e digamos a todos que nos ouvem, quem pôr em prática a nossa doutrina, a nossa disciplina e segurar, isto é, se apegar com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, e digo finalizando, com a Santa Mãe Virgem Maria, serão bem-aventurados no seu viver. Muitos anos de vida terão. Eu digo, porém, se obedecer, for fiéis e consagrados e dedicado a Deus Pai e ao seu Santo Espírito. Amados, conforme aprendemos, Deus nos ama com muito carinho. Isto quem nos ensinou foi a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo. Muito ele nos ensinou, deixou registrado em boletins sobre o amor, o carinho da nossa querida amada Mãe Virgem Maria. E ele sempre nos ensinava: ensina o meu povo a amar, crer e pedir à Mãe para os guardar de dia, de noite e constantemente. Prezados e amados irmãos, finalizando a minha reunião de hoje, deixo-lhes uma palavra no seu coração que muito ouvimos da Santa Vó Rosa, e muito ela nos dizia: queremos o seu bem, queremos a sua felicidade e queremos ver todos unidos de mãos dadas, e a nossa marcha triunfante é a glória de Deus para toda eternidade. Amados, medite um pouquinho, volte o seu pensamento a ela, a Mãe Virgem Maria. Olha o que ela disse: queremos o seu bem, queremos a sua felicidade, sempre unidos de mãos dadas. A nossa marcha triunfante é a glória de Deus para toda a eternidade. Eu disse a todos, quando eu iniciei a minha reunião, que no final da nossa reunião,
que aproveitasse bastante, que recebesse o alimento do reino dos céus. É que o tempo passa muito rápido, nosso tempo está esgotado. Mas eu me alegro, irmãos, de deixar nos seus corações um recado de Deus, um chamado de Deus, o nosso Pai, e do seu divino Espírito Santo. Eu me alegro muito quando ouvimos naquela mensagem, naquela reunião, quando a direção da igreja leu, mostrou, eu fiz questão de pedir a cópia e tenho guardado, está aqui. Eu agora convido a todos que me ouvem, finalizando a minha reunião, eu quero agradecer muito os irmãos deste coral pela linda apresentação de hoje, que muito Jesus, a Santa Vó Rosa e todo o céu amou. E Deus abriu os céus e os anjos descia e subia trazendo unções e virtude. Continua assim, sempre unido, amorosos neste ministério. Quero agradecer muitos obreiros, diáconos, diaconizam, pastores e pregadores presentes, por muito ter me ajudado nesta reunião de hoje. E quero agradecer também os irmãos membros frequentadores presentes em nossa reunião, aos nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham pela sua atenção aí no seu lar. Quanto Deus o ama e quer o nosso bem. E o prazer do nosso Pai, irmãos, enviar os anjinhos aqui na igreja e aí no seu lar e dar o entendimento, amor e sabedoria. Agora, finalizando a minha reunião, ouçam a voz de Deus Pai, falando em seus corações, dita, revelada por Jesus, a Santa Vó Rosa. Ouçam a voz de Deus dizendo assim: Deus nosso Pai, muito se alegra em ver seus filhos reunidos em seu tabernáculo santo, sejam na nossa sede ou em nossas congregações apostólicas. Do seu trono do alto céus, derrama a unção do seu divino Espírito Santo para os abençoar, o seu povo fiel. E assim, o Espírito Santo de Deus ganha mais autoridade sobre a nossa vida para nos revestir de suas virtudes e nos proteger contra as tentações e as ciladas do inimigo, e nos fortalecendo na fé, nos dando mais amor, mais sabedoria e toda a proteção do alto céus. Que estas bênçãos de Deus, do seu divino Espírito Santo, permaneçam nos seus corações. Amém. Vamos colocar de pé, finalizar nossa reunião de hoje. De mãos erguidas, cabeça curvada, vamos orar. Ó Deus, meu Pai, neste momento tão glorioso, Pai, muito eu me alegro em retransmitir as palavras do Senhor. Pai, ao lado do Senhor está o santo irmão Aldo, o querido Jesus, a Mãe Virgem Maria e a Santa Vó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador. Senhor Jesus, Santo irmão Aldo, neste momento, abençoe todos presentes em nossa reunião, os que estão em suas casas, no trabalho, os amigos e irmãos internautas que nos acompanham, dê a tua bênção. E as virtudes gloriosas do trono de Deus nosso Pai. Aqui também, nesta caixinha, o nome daqueles que mandaram pedir uma oração. Santo irmão Aldo,
o Senhor, Jesus, a Mãe Virgem Maria já tomou nota e conhecimento e já os visitaram aonde eles se encontram. Muito em suas casas, doentes, acamados, outros nos hospitais, outros em lugares tão distantes, e muitos estão aqui na igreja. Santa Mãe, Santo Irmão Aldo, o Senhor viu, leu, completou este pedido pelas aflições, pelas dores, pelo sofrimento, pelas desavenças nos seus lares, no seu trabalho, no seu ramo de comércio, enfim, tudo o que estão passando. Santo Irmão Aldo, querido Jesus, estende suas mãos e os abençoe, conforme o seu mérito, conforme o seu merecimento. Mas o Senhor tudo faz e faz o de melhor na vida de cada um. Abençoe todo o nosso povo, toda a nossa gente que habitam nesta terra e nos outros continentes. Santo Irmão Aldo, querido Jesus, há muitos e muitos corações, muitas pessoas, irmãos e irmãs, que o Senhor há de trazer a esta igreja e levar a glória de Deus para toda a eternidade. Os abençoe, os ampare e os protegem. Amados, recebam agora as bênçãos da nossa querida e amada Mãe Virgem Maria, junto com a Santa Avó. Mãe, a senhora está aqui, à frente do altar da igreja. Mãe, neste momento, acenando este manto tão lindo e sagrado, bordado em fios de ouro. Mãe, abençoe os teus filhos e as tuas filhas. Mãe e vó, os guarda, os amparem e os protegem, e os envie os anjinhos para os acompanhar de volta ao seu lar. Muitos que irão trabalhar ou viajar, a senhora também os guardem, os abençoe e os protegem constantemente. Amados, neste momento, voltem o seu pensamento ao nosso Deus. Lhes convido todos presentes em nossa reunião, aí no seu lar, nossos amigos, irmãos internautas que nos acompanham, volte o seu pensamento a Deus, abre o seu coração. Pai, do alto céus, Pai, o Senhor abre o seu trono de glória, de poder, de virtude e santidade, e o seu divino Espírito Santo derrama a sua unção poderosíssima a cada um neste momento em particular. Amados, tenham bom ânimo e fé. Recebam estas bênçãos preciosas que vêm de Deus, que vêm dos céus. Pai, os abençoe, teus filhos e as tuas filhas. Amados, recebam a bênção dele, o nosso Pai, a bênção do seu divino Espírito Santo, a de Jesus nosso Senhor, a do Consolador, a da Mãe Virgem Maria. E agora também recebam a bênção, o abraço, o carinho e as virtudes gloriosas do Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, os acompanhe e fique ao lado dos teus filhos e tuas filhas, de dia e de noite, constantemente. O faz presente. Amados irmãos e irmãs, e amigos e irmãos internautas, que as bênçãos destes santos de Deus permaneçam constantemente nos seus corações. Amém. A nossa reunião está terminada. Paz do Senhor a todos.
A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.